parcerias com algumas igrejas aqui no Brasil. Nós estamos desenvolvendo o projeto Sangue Luca lá em Angola. Então, temos mais uma viagem marcada para o final do ano, onde nós estaremos levando doações. E junto a esse trabalho, nós estamos ali, então, contribuindo para que muitas vidas possam se achegar aos pés de Jesus. O projeto Sangue Luca, ele nasceu do coração de Deus para o nosso coração. E ele consiste não somente na pregação do Evangelho. Angola passou por 40 anos de guerra civil. E a estimativa que se faz é que 40 anos de guerra, no mínimo 20 anos para que tudo volte à estabilidade. Então, o país ainda está em processo de reconstrução. E não somente reconstrução na área civil, mas até na área espiritual dos angolanos. Então é o momento da igreja se levantar, é o momento de arregaçar as mangas e fazermos valer o nome de Cristo. E o Brasil, uma nação abençoada, celeiro de missionários, né? Graças a Deus, nós estamos aqui por este motivo, despertando o coração daqueles que realmente têm o ardor pela obra missionária. Antes de mais, eu gostaria de convidar você a cantar comigo essa música na língua africana. Levante-se, por favor. A palavra de Deus nos diz que onde habita o Espírito Santo, ali é o quê? Onde habita o Espírito Santo, há o quê? Liberdade. Mas parece que poucos responderam. Você está livre para adorar o Senhor nessa noite? Amém? Então eu quero que você cante comigo assim, esse é o refrão, tá? Oh, Nzambi. Nzambi significa Deus, tá bom? Nzambi significa Deus. Eu quero que você repita comigo assim. Oh, Nzambi. Oh, Nzambi. Então, a pergunta é, Nzambi, vocês vão responder. Oh, Nzambi. Nzambi ami. Oh, Nzambi. Amém? Vamos lá, eu vou perguntar, antes do irmão soltar a faixa número 12, eu vou perguntar e você vai responder para mim cantando, tá bom? Nzambi, Nzambi ami. Amém. Pode soltar, por favor, no ritmo da música, louve ao Senhor, bata palmas. Aleluia! Ngadi bekakia yami kwa Nzambi mwene jila Nzambi mwenyu ngadi beka kwa Nzambi ngadi beka kwa Nzambi Agora vocês Nzambi, oh Nzambi, Nzambi ami. Oh, Nzambi, eye wangizola, wangizola, wangizola Nzambi mwenyu wami. Ngakubingyanga na Nzambi ngibane henda, ningalasa ngibane mwenyu. Nzambi yane ya tata. Nzambi ya tata. Agora vocês, quero ouvir. Nzambi, oh Nzambi, Nzambi ami, oh Nzambi. Glória a Deus, aleluia. Emengadi bekakia yami kwa Nzambi mwene njila Nzambi mwenyu ngadi beka kwa Nzambi ngadi beka kwa Nzambi Nzambi, oh Nzambi, Nzambi yami.
Zambi, Zambi, Zambi ami. Aleluia, amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. É assim, vocês devem ter visto e têm visto os cultos lá na África e em outros países africanos, não somente em Angola, né? No meio daquela poeira, terra batida e o povo na maior alegria, cantando e dançando. E eu quero convidar você a dançar um pouquinho mais. É uma música que diz assim: ninguém é igual a Jesus. Amém? Você pode procurar, você pode olhar em todos os lugares na face da terra, ninguém é igual a Jesus. E a música diz assim: akeko ofana no Jesu, akeko ofana no Jesu. Se a ramba procurei, se a jica apalpei, se a funa girei, akeko ofana no Jesu. Amém? É assim: akeko ofana no Jesu. Quem vai cantar comigo? Vem aqui. Amém. Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Se arramba, akeko, akeko. Se agica, akeko, akeko. Se afuna, akeko, akeko. Akeko ofana na ye. Vamos dançar? Ninguém é igual a... eu vou cantar em português. Ninguém é igual a Jesus. 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 Procurei, não achei. Apalpei, não achei. Girei, não achei. Ninguém é igual a Jesus. O pessoal da banda, será que pode acompanhar? Por favor. Isso, com os instrumentos, será que pode? O baterista está aí? Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Se arramba, akeko, akeko. Se agica, akeko, akeko. Se afuna, akeko, akeko. Akeko ofana na ye. Só vocês, se arramba, akeko, akeko. Se agica, akeko, akeko. Se afuna, akeko, akeko. Akeko ofana na ye. Deu para pegar ou não? Dá para acompanhar? Só mais uma vez, que vamos para a palavra de Deus nesta noite. Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye. Igreja, dancem na presença de Deus, amém? Fique à vontade, não tenha vergonha do seu irmão, hein? Nós acabamos de dizer que onde habita o Espírito Santo de Deus, há liberdade, amém? Então fica livre para dançar na presença de Deus, amém? Vamos lá. Akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no Jesu, akeko ofana. Se arramba, akeko, akeko. Se agica, akeko, akeko. Se afuna, akeko, akeko. Akeko ofana. Se arramba,
agica, se afuna, akeko, fananaye, akeko, fananaye, akeko, fananaye. Glória a Deus. Podeis assentar. Na próxima vez a gente ensaia melhor. Tá bom? Mas saíram-se bem. Saíram-se bem. Deus seja louvado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Eu quero nesta noite, à luz da palavra de Deus, despertar o seu coração para o ardor missionário. Nós temos feito um trabalho de missões e quero despertar você nessa noite a entender se realmente você tem sido representante de Deus na face da terra. Porque às vezes nós nos intitulamos cristãos, mas não conseguimos defender a bandeira de Cristo. Algumas pessoas, outras religiões, outras seitas, eles até morrem por causa do seu Deus. E nós sabemos que só há um único Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ele faz tudo quando poder. Mas os outros que nós conhecemos por ali, né, simplesmente eles se intitulam deuses. Até eles são venerados, são adorados, mas eles não podem fazer nada pela sua vida. Eles não podem fazer nada, até mesmo pela vida daqueles que o veneram. Que nós sabemos que o Deus que nós servimos é o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, no versículo 13 a 14. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Sempre eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez diante da sua presença nós estamos aqui, Pai. Nós te pedimos que fale conosco através da sua palavra neste momento. E na autoridade que nos é concedida, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de cansaço, todo espírito que tentasse levantar para perturbar, Senhor meu Deus, o momento da ministração da sua palavra, Pai. Deus, eu continuo me colocando à sua disposição, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o seu nome continue sendo exaltado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Fale comigo, pregue a palavra, mesmo diante das dificuldades. Pregue a palavra, mesmo diante das dificuldades. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um relato do apóstolo Paulo com relação ao povo judeu que se encontrava em Roma. Esse livro foi escrito para os irmãos que estavam em Roma. E se você ver atentamente na sua Bíblia, há um título ali que diz que os judeus recusam a justiça de Deus. O princípio deste capítulo começa a dizer que é o desejo do apóstolo Paulo e a sua oração a Deus em favor de Israel para que eles se salvem. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha consigo uma missão de que o povo viesse a conhecer a Deus da maneira que Deus queria que ele viesse a ser conhecido. Os irmãos sabem, conhecem bem a história, como foi o comportamento do povo judeu com relação à pessoa de Jesus. Até hoje os judeus estão esperando um Messias. Até hoje eles estão lá esperando. Mas nós sabemos que o Messias já esteve no meio de nós. Ele subiu aos céus e foi preparar morada para nós.
E quem crê, diga amém. Mas só que no relato dessa história, meus queridos irmãos, nós queremos enfatizar a necessidade de entendermos que precisamos pregar o Evangelho para que não somente as pessoas na época do apóstolo Paulo, mas nos nossos dias também existem pessoas que precisam entender que há necessidade de serem salvos. Assim como o povo judeu estava à deriva, o povo judeu estava perdido, e o apóstolo Paulo: irmãos, o desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Ou seja, eles tinham até zelo de Deus, mas não tinham entendimento com relação à salvação. Então nós precisamos entender, época atual, estamos num período derradeiro, período da igreja sobre a terra, no qual estão se cumprindo todas as profecias e sinais concernentes à vinda de Cristo. Tudo que nós vemos acontecer, as palavras de Jesus em Mateus 24 nos faz menção das coisas que estão acontecendo hoje. Pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão, e tudo isso está acontecendo. Jesus falou: haverá guerra, rumores de guerra, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e nós estamos vendo. Então, irmãos, precisamos entender que os dias estão se findando na face da terra, e as profecias da palavra de Deus estão acontecendo, e nós precisamos entender que existem pessoas que ainda não estão salvas, existem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Deus, existem pessoas que estão à deriva, e nós somos representantes de Deus na face da terra. Nós somos os representantes de Deus na face da terra. Um dia nós pagaremos, um dia seremos cobrados por aquilo que nós somos. Às vezes nós brincamos de cristãos. Como que uma pessoa brinca de cristão? Quando não cumpre o verdadeiro papel de cristão na face da terra. Quando é que uma pessoa não cumpre o seu verdadeiro papel de cristão? Quando ele não tem a tão séria responsabilidade de ele fazer cumprir aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. E nessa noite nós vamos analisar alguns detalhes muito rapidamente, para que você possa entender em que posição você está como embaixador de Cristo na face da terra. Existem aqueles crentes salvos, sentados e sossegados. Já ouviu falar dos crentes 3S? Salvo, sentado e sossegado. Para ele, que o irmão ouviu a palavra, ou que a pessoa não ouviu, eu já estou na igreja, estou salvo, amém. Sabe aqueles crentes domingueiros? Acabou, e a Bíblia fica pegando poeira em casa. A Bíblia fica pegando poeira em casa. Chega no final de semana, sacode a Bíblia, põe debaixo do braço, está vindo para a igreja. Então são situações que às vezes está acontecendo com a sua vida. São situações que você precisa analisar, porque chega de brincarmos de cristãos. O verdadeiro cristão, eu diria que existem 3 categorias no meio do povo, vamos assim dizer, no meio do povo religioso. Existe o crente que ele crê em qualquer coisa. Lá na Índia tem mais de 3 milhões de deuses ou para mais. Existe o religioso que qualquer religião para ele serve. Conforme diz o ditado, todos os caminhos levam para Roma? Não. Mas para o cristão nem todos os caminhos levam para Deus. E existe o cristão que é aquela pessoa que realmente tem temor das coisas de Deus, e ele se chama cristão por causa do nome de Cristo. Então lembra comigo, existe o religioso, existe o crente e existe o cristão. E às vezes nós confundimos, você é religioso, ou seja, você é cristão? Sim, eu sou, mas às vezes está dizendo isso de boca para fora, porque o cumprimento da palavra de Deus na sua vida não se faz segundo o que está escrito. Ao analisarmos o texto nesta noite, pela leitura que acabamos de fazer, entendemos que havia uma preocupação do apóstolo Paulo com relação à salvação dos judeus. O povo judeu estava incluído ali na história de Deus. Todos nós conhecemos, desde Abraão, Isaac e Jacó, nasceram as tribos de Israel, e a história foi se proliferando, foi continuando, e Deus tirou o povo do Egito, da terra da escravidão, levou-os à terra prometida. E todos nós conhecemos os murmúrios que o povo cometeu durante a trajetória
do Egito para a terra prometida, muitos, mas muitos não chegaram à terra prometida porque o povo era de coração duro, povo de dura cerviz. Mas mesmo assim Deus continuou amando. O amor de Deus é incomparável, é insondável, é imensurável. Se fosse um de nós, o que nós vemos hoje em dia, por exemplo, se alguém pisar no seu calo, até a primeira vez você tolera, uma segunda vez você já começa a se irar, uma terceira vez você já quer esganar a pessoa, você já quer pegar nos colarinhos dele. Poxa, você não está me vendo? É a terceira vez que você me pisa. Mas imagine só, Deus, tudo aquilo que o povo de Israel veio fazendo contra Deus, desobedecendo às suas leis, Coitado Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, e Arão foi enganado. Esse Moisés que subiu ali, não sabemos o que aconteceu com ele. Venha, faça-nos deuses e vamos adorá-lo. Foi levado pela multidão. Sabe aquela história, Maria vai com as outras, A mínima coisa, eu acho que aqui você não tem o discernimento de ver se é ou não da vontade de Deus, e vai no embalo das pessoas. E ainda assim, Deus teve a misericórdia deste povo. Deus chama o povo de Israel como a menina dos olhos de Deus. E é este povo que o apóstolo Paulo expressou uma tão grande compaixão com relação à necessidade de eles serem salvos. O apóstolo Paulo então vai falando aqui. O povo de Israel, ou seja, este povo a qual foi dirigida essa carta, eles estavam aquém da situação. Eles não tinham entendimento, eles até tinham zelo, mas não tinham entendimento. É o que nós precisamos hoje em dia. Algumas pessoas, só pelo fato de estarem dentro da casa de Deus ou fazerem parte a uma religião, já se acham que têm a certeza da sua salvação. Se assim fosse, Jesus não diria, Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E nós precisamos entender quem nós somos na casa de Deus, o que nós estamos fazendo na casa de Deus. Os judeus não sabiam, eles não tinham entendimento, eles não tinham a certeza, não sabiam discernir o que realmente era importante para eles. Assim como muitos de nós na casa de Deus não sabem realmente discernir qual é o seu papel. Nenhuma igreja será justificada diante de Deus se ela não cumprir o seu papel na face da terra. Igreja não são as quatro paredes, não. Eu e você somos a igreja de Deus. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Mas às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós queremos dar uma de hoje eu vou esquecer que eu sou da igreja. Quer saber, aquele fulano que mexeu comigo, ele vai ver só. Ai, não vai ficar assim não, eu vou dar o troco. Deixamos de exercer a mansidão, deixamos de exercer o domínio próprio, deixamos de exercer a temperança, os frutos do Espírito. E no final, puxa vida, que fui fazer? Aí o fulano que está vendo o seu testemunho, que você diz que é da igreja, é cristão, agindo dessa forma, que testemunho você vai dar? Ou que testemunho você já deu numa situação dessa? As suas atitudes precisam falar mais alto do que as suas palavras. Você é uma Bíblia aberta. Você precisa simplesmente com as suas atitudes fazer com que as pessoas enxerguem Cristo em você. É isso que nós precisamos fazer como cristãos, verdadeiros cristãos. A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está somente em Jesus. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, o ponto central da Bíblia é Jesus. Todas as narrativas, toda a situação que a Bíblia nos esclarece aqui, simplesmente aponta para Jesus como autor e consumador da nossa fé. E quando Jesus veio, Ele veio por intermédio de Deus e veio por amor a mim e a você. Ele veio para que o nome de Deus viesse a ser conhecido de maneira legal, de maneira correta. Passaram os profetas, passaram todos aqueles antes de Jesus, mas ninguém tinha a verdadeira função de nos salvar. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo essa situação,
entendendo a situação do povo que estava lá em Roma, os judeus, ele orava intensamente em favor dessas pessoas. É o que nós precisamos fazer como igreja. Desde sempre, desde o início de tudo, foi o interesse da parte de Deus em salvar o seu povo, e em especial a menina dos olhos de Deus, que é o povo de Israel. E o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acompanhando algumas narrativas e relatos, ele fala no seu livro, no capítulo 1, versículo 16, Jesus, ele viria, e ele começa dizendo assim: converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Jesus vinha com o poder de converter muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Tudo que Jesus fez na terra é para nos ensinar, para nos mostrar o que nós precisamos fazer. É nosso dever como membros da Igreja de Cristo viver vidas puras, seguirmos o mais elevado modelo de que nós conhecemos a Cristo. O povo de Roma, eles não tinham esse entendimento, mas nós hoje, graças a Deus, nós temos, pela leitura da palavra de Deus. E quando você se achega aos caminhos do Senhor, quem entendeu uma coisa? Quando você se converte ao Evangelho, quando você se torna verdadeiro cristão, acontece uma transformação na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele sela o seu entendimento. Aquelas coisas que você fazia premeditadamente, sem consultar ninguém, aquelas coisas que você fazia e depois se arrependia porque você não tinha ninguém que dirigia a sua vida, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, que ele converte o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele faz com que você reconheça que a justiça vem de Deus. Ele faz você entender que existe algo que nos separa de Deus, que é o pecado. E Ele nos faz entender que existe um juiz que vai julgar toda a humanidade. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós muitas vezes falamos isso de cor e salteado. Sabe qual é a tão grande diferença? Não é somente falar, não é somente conhecer. Nós precisamos colocar isso em ação. Se nós temos pronunciado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olhe as perguntas que nós lemos aqui. As pessoas precisam conhecer a Deus. E no versículo 13 do capítulo 10, as perguntas estão aí, irmão, preste bem atenção. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Agora, olha o que vem a seguir. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem vai pregar o Evangelho? Eu e você. Eu e você. Existe uma tão grande nuvem de testemunha que estão olhando para nós cada dia que passa. As pessoas estão olhando para nós. Às vezes você pensa que ninguém está de olho em você, mas seu vizinho, seu colega de trabalho, seja quem for, está olhando para você, querendo ver alguma coisa boa em você. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, a ardente expectação da humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está à deriva, as pessoas precisam conhecer a Deus. O ser humano tem tentado, mas não consegue. O homem não consegue salvar-se a si mesmo. Às vezes busca daqui, busca dali, faz isso, faz outro, procura outros lugares para ver se encontra um alívio na sua vida, mas a salvação está somente em Jesus. E nós conhecemos isso, nós sabemos disso, mas cruzamos os braços. Se formos fazer uma enquete, quem hoje já falou de Jesus para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu amigo, ou alguém da sua convivência, quem hoje falou de Jesus? Quem? Poucos. Agora vai analisando você. O Evangelho de Deus precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Se isso não acontecer, você sabia que os anjos gostariam de pregar o Evangelho? Os anjos, eles gostariam de fazer isso, mas a nós foi concedida essa oportunidade. A nós foi concedida essa oportunidade. A Bíblia fala, palavras do profeta João, o último profeta antes de Jesus,
Ele fala que se vocês se calarem, as pedras clamarão por vocês. Então quero dizer para você nesta noite, se você cruzar seus braços, se você entender que esse negócio de missão, esse negócio de evangelismo, essa coisa de pregar o evangelho não é minha alçada, não é minha praia, é coisa para o pastor, é coisa para quem tem chamado, eu não fiz nenhum curso para fazer essas coisas, esqueça. A partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você comprou briga com o diabo e você aceitou defender a causa de Cristo. Então a sua vida é um livro aberto, é um testemunho. Conte para as pessoas como foi a sua transformação, como era a sua vida sem Jesus e agora como é a sua vida com Jesus. Simplesmente isso é boas novas, isso é evangelho. E evangelho é boas novas, coisa boa que você viu de transformação na sua vida. Às vezes você não precisa passar numa escola de teologia. Não precisa, porque se esperar passar numa escola de teologia, imagina, hoje não teria lugar para tanta gente estudar a Bíblia, então. As escolas de teologia estariam abarrotadas. Mas existem algumas pessoas com chamado específico. Não significa que se você não tem um chamado, você pode pregar o evangelho. O apóstolo Paulo ardia o seu coração com relação àqueles que não sabiam, não tinham entendimento da palavra de Deus. Eles não entendiam que a salvação estava somente em Jesus. Mas nessa noite, Deus está chacoalhando você, está tocando na sua mente, no seu coração, para que você possa realmente entender se você tem feito o nome de Deus ser conhecido. Deus quer que você entenda, você como igreja de Deus na face da terra, nós como igreja de Deus na face da terra, não seremos justificados na presença de Deus, não seremos justificados se nós não cumprirmos o nosso papel na face da terra. E o papel da igreja na face da terra é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Nós estamos trabalhando para a viagem a Angola, mais uma das viagens que Deus, na sua graça, nos permitiu fazer. E dessa vez teremos a honra de ir com o pastor Alessio. Então nós estamos dentro dessa campanha para podermos então abençoarmos o povo de Angola. Na vez passada em que estive aqui, mostrei algumas fotos ali no Data Show. E a realidade lá é outra com relação aqui ao Brasil. Você vê as pessoas lá, pedaços de blocos no chão e umas ripas de madeira atravessada, e o pessoal lá senta, louva a Deus, né, naquela maior alegria. Muitos andam 5, 7 quilômetros a pé para ir para uma igreja. E às vezes não tomou o café da manhã, mas vai naquela maior alegria. E o culto termina meio-dia, 1 hora mais tardar, e o povo está lá na maior alegria louvando a Deus. E aquela temperatura de 40 graus. Muitas vezes o povo sem comer nada, mas o poder do Espírito Santo que vai enchendo, vai alimentando, faz com que na maior alegria adoramos a Deus. Nosso desafio para você nesta noite, nós estamos preparando essa viagem para o mês de dezembro. E o projeto Sanguluca consiste não somente em pregar o evangelho, mas nós estamos junto a isso trabalhando com obra social. Estaremos montando uma escola de informática lá em Angola. Já temos o terreno para fazer as salas. Mas como se diz, uma andorinha só não faz o verão. Eu disse no começo que muitos cristãos, entre aspas, vamos dizer os heréticos, eles defendem a causa do seu evangelho, ou seja, eles defendem a causa das suas doutrinas da melhor forma. Quando é se juntar para fazer alguma obra de caridade, alguma coisa, eles fazem bem feito, mas muito bem feito, e as pessoas aplaudem. E nós muitas vezes fazemos de meia boca, porque quando se lança um desafio, um apelo, alguma coisa, né, pensa-se que o missionário já veio para pedir dinheiro na igreja. Esquece que para você estar hoje aqui ouvindo a palavra de Deus, alguém precisou pregar esse evangelho para uma pessoa, e essa outra pessoa orar por você e falar de Jesus por você, seja quem for da sua linhagem familiar. Alguém precisou falar do evangelho para que você estivesse aqui hoje. E é o que precisa acontecer lá em Angola. As pessoas estão se perguntando: se Deus existe, por que tanto sofrimento? Existem famílias que só têm uma refeição por dia, e você às vezes joga fora a comida.
joga fora. E o que se vê hoje nos restaurantes, em grandes lugares, joga-se toneladas e toneladas de comida, e há pessoas lá na África morrendo, esperando simplesmente chegar a hora de morrer, porque não tem mais o que fazer. A mãe às vezes engana o filho para dormir e põe fogo aceso simplesmente com panela, é água simples ali fervendo, a criança pega no sono, e o que vai ser no dia de amanhã? Nós queremos levar alegria para essas pessoas. Projeto Sanguluca significa alegria. Na língua nativa, língua quimbundo, significa alegria, Sanguluca. E nós queremos levar essa alegria. Então, depois você esteja conversando com o pastor Alessio, nós vamos deixar algumas diretrizes com a pastora e o pastor, que estarão também intercedendo junto conosco nesse trabalho, e já deixo esse desafio. Ali atrás tem algumas camisetas, alguns DVDs da viagem que nós fizemos em Cuba. Levamos doações também lá em Cuba. Então, você comprando esse material, você estará participando desta viagem, porque é tudo para reverter na viagem para Angola. Nós precisamos valores, só daqui para Angola, $1.500 por pessoa. E o trabalho missionário, ele se faz com os joelhos que se dobram, com as mãos que abençoam e com as pessoas que vão. Você está disposto a abraçar esse desafio? Você está disposto a abraçar esse desafio? Então, que o Senhor te abençoe, que você faça valer a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor meu Deus, por teres falado ao nosso coração. Pedimos-te, Senhor, que continue nos visitando, incomodando, Senhor meu Deus, o nosso ser, para que possamos fazer o seu trabalho de uma melhor forma. Oramos, Senhor meu Deus, agradecidos pelo culto desta noite. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, esse é o retrato de uma realidade que às vezes a gente não conhece. A gente ou até mesmo deixa de conhecer, finge que não conhece, né? Mas o amor de Deus, irmãos, como o nosso louvor sempre canta aqui, ele é incondicional. Ele é incondicional. Ele não visa continente, ele não visa, ele não está preso à esfera geográfica, perto, longe, alto ou baixo, e assim sucessivamente. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Deus amou, no texto central da Bíblia, em João 3,16, diz que Deus amou de tal maneira. Essa expressão tal, irmãos, ela não tem tradução. Apenas duas palavras na Bíblia não tem tradução. Uma palavra em duas ocorrências, na verdade. É Malaquias 3,10 e João 3,16. As duas únicas vezes que a palavra tal está expresso na Bíblia. Malaquias 3,10 é um texto conhecido de todos. De todos. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para ver se eu não vos derramo a bênção tal. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra tal, irmãos, ela não tem tradução, porque os autores da Bíblia Sagrada, tanto o profeta Malaquias, no seu original hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, e tanto o apóstolo João, que foi escrito no grego, o Novo Testamento, eles não tiveram como expressar, e todos os tradutores da Bíblia nas línguas, nos idiomas, em toda a história, também não ousaram
tentar descrever ou traduzir essa expressão tal. Essa expressão, irmãos, não tem altura, tamanho, profundidade, largura, dimensão, não tem. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é de uma tal maneira, que olhou as suas falhas, olhou as minhas falhas, e mesmo eu e você, aqui, ou mesmo tantos outros irmãos lá, na América Central, Sul e Norte, Oceania, Europa, África, mesmo, irmãos, nós falhos, Ele nos amou de tal maneira, que entregou Jesus Cristo para nos salvar. E esse amor, irmãos, incondicional, nos alcançou e nos ama, independente, irmãos, de circunstâncias e situações. Nós vivemos e desfrutamos do amor de Deus cotidianamente. Aleluia. E esse amor nos toca, e esse amor nos sustenta, e esse amor, irmãos, nos faz acreditar e seguir em frente. E esse amor nos faz, irmãos, romper toda e qualquer barreira, toda e qualquer adversidade que se interpõe no nosso caminho. Esse amor nos sustenta e nos faz ir além. E você que veio aqui nessa noite, ouviu essa palavra, não permita que as barreiras e as circunstâncias da vida faça você desistir dos seus ideais, porque o amor de Deus, Ele é maior para te sustentar, te dar vitória e realizar milagres em sua vida. O amor de Deus, Ele é infinitamente superior do que as suas tristezas, suas frustrações, suas adversidades. E esse amor está expresso aqui nessa noite, através dessa palavra, para te abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e dar uma glória para Jesus essa noite. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia, o amor dele é fiel, o amor dele é verdadeiro, é incondicional. O amor dele alcança o mais vil pecador. Aleluia. E levanta pessoas como o nosso missionário, para expressar esse amor dentro e fora das suas raízes. Compartilha esse amor em outras nações, porque o amor de Deus não tem barreira. Ele te ama. Aleluia. É por isso que Cristo veio, porque você não ia dar conta, eu não daria conta de cumprir toda a lei. E Ele, olhando a nossa fabilidade, um ser falível, cheio de falhas que nós somos, oh meus irmãos, e Ele disse: você não pode, eu posso. Você não consegue, eu consigo. E é esse amor que move um cristão como esse, que de tão longe vai em busca de recursos e tenta, é lógico, irmãos, que resolver o problema do mundo. A igreja tem esse poder de resolver o problema do mundo. A igreja tem. Mas é uma pequena gota num oceano tão enorme. Mas, irmãos, se cada um fazer a sua parte, meus irmãos, existe aquela história de que a floresta começou a pegar fogo e os animais começou tudo a correr. E um beija-flor, irmãos, pequenininho, ia lá no rio, pegava uma gotinha, ia lá, jogava naquele fogo imenso. O elefante olhou aquela cena, acompanhou 3 vezes, falou: você é louco, você vai morrer voando, indo e voltando e não vai apagar. O beija-flor falou: eu sei,
Só que se cada um de nós, principalmente você, eu consigo uma gota, você consegue litros, litros e litros e está fugindo. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos apagar esse fogo. Vire para quem está do seu lado e diga: irmão, faz a sua parte. Faz a sua parte. Aplauda Jesus, irmãos, que Ele merece. O amor de Deus é incondicional. É incondicional. E eu quero orar agora por você. Quem sabe você gosta, simpatiza, né, com a igreja evangélica, mas por circunstâncias da vida você não tomou uma decisão de ter Jesus no seu coração de uma forma verdadeira. Pastor, eu vou ter que mudar de religião? De jeito nenhum. Eu sempre digo isso aqui. Deus é um só, meu querido. Deus é um só. Mas você precisa conhecer Jesus de fato e de perto e confessá-lo como Salvador da sua vida. Eu gostaria de orar por você. Orar por você que não se decidiu ainda. E aqui tem uma família que quer te abraçar. Uma família que quer compartilhar com você os bons momentos. Compartilhar com você os momentos complicados da vida. Porque de fato tem. Se porventura tiver alguém que queira aceitar Jesus como seu Salvador nessa noite, só dá um sinal com a sua mão que eu quero te dar um abraço bem gostoso e orar por você. Tem alguém nessa noite para Jesus? Não tem? Que Deus possa então te conceder outras oportunidades. Meus queridos, eu quero convidar você a estar domingo de manhã na escola dominical. A partir das 9 da manhã, nós estamos com uma série de estudos sobre os profetas, alguns profetas do Antigo Testamento. E são lições maravilhosas que nos dá aprendizado da Bíblia e a aplicação da Bíblia na nossa vida. Venha às 9 da manhã, domingo de manhã, em nome do Senhor Jesus. O missionário tem alguns materiais ali fora. Se você puder abençoar, abençoe, porque Deus vai multiplicar mais e mais na sua vida, em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, e agradecer a Deus por tudo que Ele realizou em nossos corações essa noite. E eu tenho certeza que nós iremos para os nossos lares abençoados com a bênção do Senhor Deus em nossa vida. E domingo às 7 da noite, os nossos visitantes que vieram hoje, venha domingo adorar a Deus junto conosco em uma grande festa de celebração ao Senhor, tá certo? E sábado que vem nós teremos a festa na roça, aí na rua estará interditado, vai estar tudo iluminado, o palco montado ali, a nossa banda tocando músicas maravilhosas, né? Hinos maravilhosos, enfim, meus irmãos, a partir das 20 horas, sábado que vem, dia 21, em nome de Jesus. Sua mão direita para o alto, agradecendo a Deus. Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Muito obrigado, meu Deus, pelos nossos visitantes que vieram, meu Deus, essa noite em Tua casa. Estão saindo, meu Deus, abençoados como todos nós estamos saindo. Felizes e alegres por receber, Senhor, esse fortalecimento no nosso coração. E poder, Senhor, conhecer um pouco mais do Teu amor que não está preso em nacionalidade. Poder, Senhor, recapitular que o Seu amor, Senhor, é incondicional sobre a nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Leve cada um dos Seus filhos em paz para os seus lares, dando uma boa noite de descanso e um excepcional dia de trabalho amanhã, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, passe ali, aplauda Jesus. Aleluia. Passe ali, meus irmãos, pegue a inscrição para o evento dia 1º de agosto, tá bom? Você pode passar e pegar, não tem custo nenhum. E vamos agradecer a Deus, que o grande amor de Deus, a graça do Filho e as eternas